Olá, estamos no ar. O Primavera Saúde vai tratar sobre anemia. O nosso convidado para tirar todas as nossas dúvidas é o Dr. Vitor Hugo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Obrigado, boa tarde. Doutor, para começar a nossa conversa, queria entender um pouquinho mais o que é realmente a anemia, né? Então, a anemia, quando a gente se trata a falar sobre anemia, é um termo muito amplo. A anemia pode ser realmente uma doença, mas na maioria das vezes não é. Ela é sintoma de alguma outra alteração que a gente está tendo no nosso corpo. E da onde que vem a anemia, então, precisamente dito? A gente tem no interior dos nossos ossos a chamada medula óssea vermelha, que é aquele tutano popularmente que a gente conhece, que tem no interior dos ossos do boi, da galinha, de modo geral, e também no nosso organismo a gente encontra. E essa medula óssea é responsável por produzir todas as células do sangue, inclusive as hemácias, que são as hemácias responsáveis, então, quando a gente tem uma queda dela, por ter anemia. Dentro da hemácia, a gente tem um componente chamado hemoglobina. Essa hemoglobina ela tem a capacidade de se ligar no oxigênio quando a gente respira o ar, e o oxigênio ele tem que ser distribuído no nosso corpo. Se a gente tiver alguma doença, alguma alteração que leva à queda da hemoglobina, então é onde a gente acaba desenvolvendo anemia. Então, quem define o que é anemia é a Organização Mundial de Saúde hoje em dia. Ela usa exatamente esse parâmetro, a hemoglobina, que é encontrada quando a gente faz um hemograma, um parâmetro bem simples, bem fácil de ser feito, e tem alguns valores. De modo geral, abaixo de 14 para homens saudáveis, abaixo de 12 para as mulheres e para gestantes até abaixo de 11 de hemoglobina a gente tolera. Abaixo disso seria considerado então anemia. Tem algum público que acaba sendo mais acometido pela anemia? Tem, principalmente as gestantes, as mulheres em idade fértil e as crianças. São os três principais grupos, além dos idosos. Seriam 4 grupos que a gente pode considerar de maior risco. A gente sabe que o tema é bastante amplo, né? Como o senhor mesmo citou, doutor, mas tem como a gente acabar citando os principais tipos de anemia que são mais comuns? Tem sim. O tema realmente é extremamente amplo. O tipo mais comum que existe no mundo é a anemia por deficiência de ferro. Acomete cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, tá? De todos os tipos de anemia, a deficiência de ferro significa mais ou menos 75% das anemias, tá? E o grupo que acontece principalmente a deficiência de ferro são as mulheres que têm um ciclo menstrual ativo ou mais intenso do que deveria ter, ou as pessoas que têm uma má nutrição, acaba tendo uma baixa ingesta de nutrientes adequados, ou então quem está perdendo sangue por algum motivo. Essas seriam as principais causas de anemia por deficiência de ferro, que é a principal delas. Quais são as principais causas dessas anemias, né? Então, a deficiência de ferro, principalmente quem tem uma má nutrição, pessoas de baixa renda social, que acabam não ingerindo bastante carne, que é a principal fonte de ferro. Quem tem câncer, é muito comum, então, como eu disse, a anemia não ser uma doença, ela ser secundária a alguma outra alteração. O que acontece nos pacientes que têm câncer, por exemplo, acaba tendo sangramentos, pequenos sangramentos, e muitas vezes se faz o diagnóstico inicial através, tem uma anemia. Por que tem anemia? Então a gente vai correr atrás. Mas principalmente, realmente, ou a perda sanguínea ou uma má ingesta de nutrientes. Quais são os principais sintomas, né? Tem como a gente acabar elencando? Sim. Os principais sintomas de anemia, de modo geral, de qualquer tipo de anemia, ocorre exatamente por essa deficiência da hemoglobina. O nosso corpo tem que se habituar, o coração tem que bater mais rápido, a gente faz uma série de mudanças no corpo para tentar corrigir a deficiência da hemoglobina, então. Os principais são cansaço, o paciente pode ter cansaço tanto quando está sentado, quando está conversando, mas principalmente quando tem uma caminhada leve, pode ter astenia, fraqueza, cansaço, dispneia, que significa falta de ar, também é bem comum. Essa sensação do coração, de palpitação, aceleramento cardíaco é bastante comum. Dor de cabeça pode dar, alteração visual, as nossas escléreas, que é a parte branca do olho, pode ficar amarelada por tipos específicos de anemia. Basicamente são essas as mais comuns que acabam chamando a atenção. O paciente bastante pálido também é bem comum. Tem a questão também da cor do olho, que todo mundo acaba olhando ali, ver se tem a quantidade de sangue embaixo do olho. Como é que dá para identificar? Tem como quem está em casa nos assistindo acabar identificando isso em casa mesmo, doutor? Sim, tem sim como identificar. Quase todos os tipos de anemia, ele dá uma chamada palidez cutânea, que é exatamente isso aí. A gente olha ali embaixo da mucosa do olho, em vez de estar vermelhinho, corado, vai acabar estando pálido, mais voltado para o branco.
tá? Isso é muito comum em quase todos os tipos de anemia. Tem alguns tipos específicos de anemia, que é chamadas anemias hemolíticas, onde acontece a destruição da hemoglobina e das hemácias, que são essas células responsáveis pela anemia, que acaba fazendo o depósito, então, do material mais amarelado embaixo dos olhos, embaixo da língua. Mas, de modo geral, realmente é a palidez cutânea, que é o principal sintoma que a gente consegue ver no exame físico. Os sintomas, eles mudam de criança para o adulto? Não, os sintomas mudam em relação... Basicamente, são esses os sintomas, tanto em criança, adulto, gestante, idoso. O que muda é a intensidade dos sintomas. Se é uma anemia, por exemplo, um paciente que chegou lá no hospital, fez um trauma, perdeu 3 litros de sangue, ele vai ter um sintoma instantaneamente. Por outro lado, se é um paciente que tem uma perda de sangue bem pequenininho, 2, 3, 4, 5 anos perdendo sangue, ele mal vai sentir alguma coisa, porque o corpo vai se adaptando e tentando moldar para restaurar isso. Então depende do tipo de anemia e depende da velocidade de instalação da própria anemia, os sintomas. Como é que é feito o diagnóstico nesse caso? Essa é uma pergunta bastante ampla, na verdade, exatamente porque a anemia é um tema bastante amplo, né? A gente vai fazer o diagnóstico baseado primeiro na conversa, na entrevista com o paciente. Ele sugerindo que tem alguns desses sinais, desses sintomas que a gente está conversando, a gente examinando o paciente, a gente vai pensar que ele tem anemia. Mas a gente só vai conseguir realmente diagnosticar anemia fazendo primeiramente um exame muito simples, que é o hemograma. Chegou o hemograma na nossa mão, a gente vai ver, opa, o paciente realmente tem anemia. A partir daí a gente não tem que se dar por satisfeito. Como eu disse, anemia não é um diagnóstico. É um sinal, um sintoma, a alteração de que alguma coisa está acontecendo. Então, a partir daí, a gente tem que ver qual é o tipo de anemia. E aí a gente vai desde exames simples, como avaliar perfil de ferro, perfil de outras vitaminas, marcadores de hemólise, que são tipos específicos de anemia, até procurar doenças graves, como câncer, como leucemia, que a gente tem que sempre pesquisar para afastar, que são todas causas que podem levar ao paciente ter uma anemia. Então, Como é que é feito? Além deste exame, tem mais algum outro exame ou realmente tem que procurar onde é que é a causa? Tem vários exames que ajudam, mas assim, sempre o que eu quero deixar realmente frisado é que a anemia não é um diagnóstico, é uma consequência de uma causa. E a causa realmente pode ser uma anemia propriamente dita, mas principalmente ser outras doenças, e é o que mais preocupa. E através disso, realmente, a gente tem exames simples, mas também tem exames bastante invasivos. Às vezes a gente precisa fazer biópsia de determinado órgão, através de endoscopia, biópsia da própria medula óssea. Então, realmente, a gente tem uma série, hoje em dia, de exames complementares que auxiliam muito. Mas o diagnóstico realmente é baseado na conversa, no exame físico, em um simples hemograma, a gente já consegue fazer o diagnóstico da maioria dos tipos de anemia. Como é que é realizado o tratamento nesse caso, né, doutora? Mais uma vez, o tratamento vai depender do tipo da anemia. Pacientes que têm o tipo mais comum, que é a deficiência de ferro, a gente tem que repor o ferro, pode ser comprimidos. Hoje em dia a gente tem apresentações bem fáceis do paciente ingerir, sem grandes efeitos colaterais. Pode ser feito reposição venosa de ferro e pode ser feito transfusão sanguínea. Mas a gente tem que descobrir por que o paciente está perdendo ferro. O ferro é perdido no sangue, ele é um dos componentes do sangue. Então não adianta a gente só repor o ferro e esquecer que pode ser uma mulher que tem um fluxo menstrual aumentado, pode ter um câncer de útero, pode ter um endométrio espessado, pode ser um paciente que tem uma gastrite, uma úlcera gástrica que está sangrando. Então, em relação à anemia ferropriva, a mais comum é basicamente reposição de ferro e encontrar a causa. Outros tipos de anemia, por exemplo, a gente sempre tem uma relação, uma pergunta que os pacientes sempre ficam em dúvida. Eu tenho anemia, vai virar uma leucemia? Não, isso não existe, tá? São doenças, alterações diferentes. Mas quem tem leucemia, um dos sintomas das alterações da leucemia é ter anemia. Sim. Tá? Então, daí o que é o nosso tratamento? Tratar a leucemia. Então, a gente sempre vai tratar o motivo que levou o paciente a ter anemia. E cada um dos vários tipos vai ter um tratamento específico. Muito bem. A gente já continua falando sobre esse assunto, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos
estamos de volta e agora você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Ligue, tire suas dúvidas. Não quiser participar ao vivo, não tem problema. Deixe sua pergunta com a nossa produção que a gente vai estar esclarecendo com certeza. O tema de hoje é anemia. Voltando aqui, a gente saiu falando um pouquinho de tratamento, doutor, intensificando um pouquinho mais esse assunto. É realizado algum tratamento medicamentoso nesses casos? Sim, vários tipos. A gente tem um arsenal bastante grande de fazer tratamento. Então, assim, primeiro passo, a gente realmente suspeitou que tem anemia, fez o diagnóstico. A partir do diagnóstico de anemia, a gente tem que descobrir a causa para aí sim começar a pensar no tratamento, né? As mais comuns tipos de anemia, além da deficiência de ferro, são deficiência de outros nutrientes. A vitamina B12, a vitamina de ácido fólico são bastante comuns, tá? E para todas essas causas diferentes de anemia, a gente vai ter um tratamento diferente e quase todas elas, sim, são medicamentosas, principalmente a reposição desses nutrientes. A gente tem anemias hemolíticas, que causa essa alteração da esclera, que deixa mais amarelado o olho, que eu disse. A gente muitas vezes pode tratar com corticoides, que é um remédio bastante amplo, né? Então, realmente, a parte de tratamento da anemia hoje em dia a gente tem bastante fundamentada, mas sempre baseada principalmente no tipo de anemia. Um problema que a gente tem, muitas vezes os pacientes chegam no consultório, todo mundo acha que anemia é deficiência de ferro. Apesar da maioria realmente ser, não é. E a gente recebe muitos pacientes que chegam que não têm deficiência de ferro e está tomando ferro no consultório, seja por via oral, seja por ferro venoso. Doutor, deixa eu só te interromper um minutinho, é que a gente tem uma ligação. Alô? Oi. Oi, boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, com a Nadir. Oi, dona Nadir, pode fazer a pergunta? Eu quero fazer uma pergunta pro doutor, que eu sou muito anêmica, né? E assim, eu tomo vitamina e ferro, ela levanta. Se eu paro de tomar uns 2 meses, ela já baixa de novo. E já foi feita toda a pesquisa, não dá nada. Eu quero saber se os nervos e estresse faz isso, baixa anemia. Muito obrigada. Doutor? É isso que a gente estava acabando de comentar, né? Muitas vezes o paciente está recebendo um tratamento inadequado. Às vezes ela não tem deficiência de ferro e está recebendo ferro. O que a gente realmente precisa descobrir é qual é a causa da anemia para poder oferecer o tratamento adequado. Questão de estresse, de ansiedade, não tem nada a ver. Ninguém vai ter anemia por conta que está estressado. Existem pessoas que têm anemia durante toda a vida realmente. São anemias causadas por doenças genéticas. Aqui na nossa região a gente tem bastante descendente de italiano e tem a chamada anemia do italiano, né, que é a chamada talassemia. Essa talassemia, ela é muito parecida nos exames com a deficiência de ferro, mas ela não responde se a gente der ferro, porque o problema dela não é deficiência de ferro. Então, o que a dona Nadir precisa fazer é realmente ver o tipo de anemia que ela tem para realmente fazer o tratamento adequado. Essa reposição, às vezes, ela tem 2 tipos de anemia. Ela realmente tem a deficiência de ferro e algum outro tipo. Quando ela recebe o ferro, ela se sente melhor. Provavelmente deve ser isso que acontece com ela. Bom, então faça como a dona Nadir, participe, ligue e tire suas dúvidas. O telefone é 3442-2012 ou através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Ligue e tire suas dúvidas. O tema de hoje é anemia. Bom, a gente acabou te interrompendo, doutor, na sua explicação. O senhor estava acabando citando ali que realmente tem esse problema de às vezes tratar com ferro se não necessita de ferro, né? Por que acontece isso, né? Porque é comum isso? Na verdade, não deveria ser comum, né? Isso é por mau diagnóstico e má conduta em frente aos pacientes, né? A gente tem que oferecer o melhor tratamento e o melhor tratamento só vai ser oferecido se a gente fez um diagnóstico adequado. Então, não é tratar todo mundo igual. Você tem um tipo de anemia, outro colega tem outro tipo de anemia, outro paciente outro tipo de anemia, e nem todas as vezes elas são iguais. Na verdade, na maioria das vezes elas são diferentes, né? Então, o que a gente vai ter que fazer, mais uma vez, é de definir o tipo preciso de anemia para poder oferecer um tratamento adequado. Tem um problema que nem todas as anemias têm tratamento. E às vezes o paciente não aceita. Eu tenho anemia e não vou receber nada. Chega lá no médico, eu quero, e ele, vou dar uma vitamina. E às vezes o paciente tem o efeito placebo, que é chamado. Às vezes o paciente se sente bem por estar tomando um medicamento, mas não necessariamente ele está fazendo o tratamento adequado que teria necessidade. Tem algum risco? Utilizando, por exemplo, o ferro? Tem sim. Todo medicamento tem que ser prescrito quanto tem necessidade.
O ferro pode causar várias lesões. Um excesso de ferro no nosso organismo pode levar a gente a ter alterações endócrinas, diabetes, hipotireoidismo, pode fazer sobrecarga de ferro no coração, sobrecarga de ferro no fígado. Então, às vezes, assim, o médico no intuito ou no paciente na vontade de receber um tratamento, pode estar sendo uma iatrogenia, pode estar fazendo mal para ele mesmo. Agora, nesse caso que você citou, que tem alguns casos que não precisam de medicamentos, como é que funciona isso? Não precisa de medicamento e é difícil você convencer realmente que um paciente não precisa tomar algum medicamento para tratar uma doença, né? A talassemia, por exemplo, que é uma anemia de origem genética, muito comum nos países do Mediterrâneo, e então a gente recebeu essa herança da Itália, no caso por nossa colonização, existe alguns graus de anemia. Vai desde a anemia talassemia menor, a média e a maior. Na maior, o tratamento é feito à base de transfusões, principalmente. Nessa intermediária, às vezes precisa de transfusão. Na anemia menor, o paciente tem um grau de anemia muito discreto e não vai trazer problema nenhum para ele. Então a gente não tem necessidade de dar um medicamento, porque não existe um medicamento específico, é uma doença genética, a gente não tem um tratamento para ir lá alterar aquela parte genética, aquela parte molecular dele que está alterada. Então assim, se a gente querer dar algum tratamento, é simplesmente para tratar o paciente e o próprio médico, porque realmente benefício não vai ter. Cuidado, então. Tem que ter cuidado. Agora falando um pouquinho da alimentação, né? Quando a gente fala de anemia, sempre está relacionado, né? Sempre. Essa questão tem que redobrar realmente os cuidados com a alimentação? Tem. Tanto para quem não tem anemia, como uma forma de prevenção, mas também para quem tem alguns tipos específicos de anemia, tem alguns alimentos que são mais específicos, né? De modo geral, então, o que a gente se orienta é que tenha uma alimentação diversificada, com alimentos de origem animal e de origem vegetal. Quem tem restrição, por exemplo, que é vegetariano, com certeza vai ter anemia, pela falta da ingestão da carne vermelha, que é onde é encontrado a principal fonte de ferro. Quando é um paciente que tem, mais uma vez falando da anemia ferropriva, que é a mais comum delas, onde a gente encontra o ferro na carne vermelha e nos alimentos de folha verde escura, principalmente. Mas o tipo de ferro que tem na carne e que tem nos alimentos de folha verde escura são diferentes. A gente absorve numa quantidade muito maior o ferro de origem da carne vermelha. Então, se o paciente quer repor ferro, tem que comer carne vermelha, tem que comer churrasco e é isso que ele vai ter um benefício maior. Outros tipos de anemia que é muito comum é a deficiência de B12 e de ácido fólico. Onde a gente encontra esses principais nutrientes são os nutrientes de origem animal, principalmente os laticínios e os ovos. Os vegetais também são bastante importantes para esse tipo de vitamina. Então tudo depende de qual que é o déficit do paciente, mas de modo geral, se tiver uma alimentação bem saudável, com bastante diversidade, não vai ter anemia por conta de má nutrição. Podemos dizer que então quem gosta daquela carne, daquele churrasco, está quase livre da anemia? Sim, sim. Churrasco faz muito bem para anemia. Faz mal para outro tipo de coisa, mas para anemia ele faz bem. Veja só. Agora, doutora, uma coisa que quando fala anemia, a mãe já vai falar assim, vou ter que dar beterraba pro meu filho. O que tem a ver a beterraba com a anemia? A beterraba ela é uma fonte importante de ferro, tá? Assim como o feijão como o açaí, tem alguns outros produtos de origem vegetal, que são uma fonte rica de ferro. Mas a apresentação que é encontrada na beterraba e no feijão, ela é muito menos absorvida do que a apresentação de ferro encontrada na carne vermelha. Então, assim, a beterraba lá no feijão, escondidinho da criança, vai fazer bem, com certeza. Mas tem também que estimular realmente a alimentação com a carne vermelha. Bem, temos outra ligação. Alô? Boa tarde ou boa noite? Boa tarde. É assim, ó, eu gostaria de falar com o doutor. Eu faço uso do Gardenal já faz muitos anos com o neuro e eu preciso fazer a vitamina Crono B, porque ele diz que tira as vitaminas do corpo. Essa é a minha pergunta para o doutor. Com quem eu falo? Tem que falar meu nome. Dilma. Falei. Tudo bem. Pode responder, doutor. Bom, existem alguns medicamentos que eles vão fazer alguma lesão ou fazer com que a medula tenha mais dificuldade de produzir as células do corpo.
tá? As células sanguíneas. E a medula, ela usa vários nutrientes. O ferro, as vitaminas de modo geral, né? Então, se a gente toma algum medicamento que vai ter um déficit de vitamina, realmente ela vai acabar tendo uma anemia, provavelmente por conta dessa situação, mas aí é custo-benefício, né? Se ela precisa tomar um medicamento que é importante para ela e às custas disso ela vai ter uma anemia discreta, vale mais a pena ela ter uma anemia do que deixar de tomar um medicamento importante. Muito bem, está respondido então a pergunta. A gente vai para um breve intervalo, mas antes de eu ir para o intervalo, só vou deixar aqui um recadinho. Você pode ir mandando mensagem no WhatsApp, enquanto isso, número 8505-6342. O tema de hoje é anemia e assim que a gente voltar do bloco, a gente responde tudo. Vamos então para o intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. O tema de hoje é anemia. Voltando aqui, quais os alimentos que a gente pode considerar, doutor, prioridades no plano alimentar para a gente tentar evitar ter que chegar nesse ponto da anemia, né? É difícil a gente listar um ou outro alimento, né? Se eu falar isso, uma nutricionista também vai me pegar por aí, né? Mas, de modo geral, é uma alimentação variada, né? Alimentos de origem animal, carnes, né? Principalmente a carne vermelha, na questão do ferro, e os outros alimentos, laticínios, ovos, os vegetais de folhas escuras são bastante importantes. A beterraba, que você citou, realmente é um alimento bastante rico, bastante nutrientes diversificados. Então, de modo geral, é uma diversificação realmente da alimentação. Não ficar restrito, não ser um vegetariano. Vegetariano, provavelmente, se não fazer uma reposição de nutrientes, vai ter anemia mais cedo ou mais tarde. Então, precisa comer um pouquinho de tudo, na verdade. Nessa questão, eles têm que acabar tendo suplemento de vitaminas? Como é que funciona? Muitos deles acreditam que não tem anemia até chegar quando vai consultar com o médico e acaba vendo que realmente está com muito cansaço e a gente começa a investigar, ver de onde que está vindo e ver que na verdade é só a carência de algum nutriente, né? Então, assim, muitas vezes já espera muito tempo por não acreditar que possa ser... Sim. Eu me alimento bem, como soja, como... alimentos de origem vegetais de modo geral, mas nada substitui a todos os tipos de alimento realmente bem diversificado. Agora falando um pouquinho das possíveis complicações, né? Às vezes tem pessoas que têm anemia, acabam não cuidando, como o senhor mesmo citou. Nesses casos, quais são as complicações que ela está se oferecendo a si própria, né? A anemia, ela pode ser uma doença considerada banal por muita gente, mas não é. Na maioria das vezes a gente consegue tratar muito facilmente com a reposição realmente de um ou de outro nutriente, mas alguns tipos de anemia são bastante graves mesmo e a gente tem que ficar bem atento para evitar que isso aconteça. Complicações vão desde um extremo cansaço, o paciente que realmente não consegue caminhar, tem muita dificuldade, esses pacientes a gente algumas vezes precisa internar, precisa fazer transfusão sanguínea. Outras complicações, a vitamina B12, ela dá muita complicação neurológica, os pacientes ficam com muita dor, com formigamento nas pernas, em casos extremamente graves eles ficam sem mobilidade, acaba perdendo realmente mobilidade, ficam acamados, então vai desde sintomas muito simples e nos casos mais graves, mais extremos, realmente complicações extremamente trágicas, inclusive até com risco de fatalidade. Agora falando dos recém-nascidos, né? Eles também correm o risco de já nascer com anemia? Como é que funciona, doutor? Já nascer com anemia propriamente não, mas existem alguns tipos específicos de anemia, principalmente chamada anemia hemolítica, que é onde acontece a lise, a quebra dessas hemácias, e aí acaba tendo um quadro extremamente grave que é isolado mesmo de acontecer no recém-nascido, né? O que acontece de modo geral nas crianças um pouco maior é a má nutrição, porque a criança não se alimenta bem ou porque realmente tem um baixo nível socioeconômico, não tem um alimento adequado e nutriente. Isso é bastante comum na criança, mas no recém-nascido a gente tem mais especificamente essa doença hemolítica perinatal, que é uma doença bem grave.
Como é que é realizado o cuidado quando a gente fala de bebê, de criança, né? De modo geral, o melhor alimento que tem realmente é o leite materno. Ali a gente vai encontrar praticamente todos os nutrientes que a criança tem e é bem a partir de um ano e pouquinho, quando o pediatra orienta a fazer a introdução de outros alimentos, porque a partir dessa idade a criança começa a ter necessidade de uma suplementação maior. Vitamina D, ferro, vitamina B12. Então, de modo geral, amamentar se possível e se não tiver a possibilidade da mulher amamentar, consultar um pediatra, que o pediatra realmente vai fazer a orientação do que deve ser feita a suplementação nutricional da criança. Como prevenir uma anemia? Bom, primeira coisa é realmente fazer uma alimentação normal, uma alimentação adequada. E a anemia, tirando isso, ela não é muito bem prevenível. O que a gente tem que trabalhar é no diagnóstico precoce. Então, quando tiver algum desses sinais, algum desses sintomas que a gente comentou, o mais comum deles é cansaço, queda de cabelo, pode ter a unha quebradiça, suspeitar que possa ter uma anemia e procurar um auxílio médico para a gente diagnosticar rápido e fazer o tratamento de acordo com o tipo da causa da anemia. Tem aumentado, doutor, o número de pacientes que acabam realizando redução de estômago nessa questão da anemia, de eles acabar desenvolvendo uma anemia, e o porquê que acontece isso? Tem sim. Os pacientes que fazem redução do estômago, como o nome já diz, eles reduzem o estômago, tiram uma parte importante do estômago e também, em alguns tipos cirúrgicos, um pedaço do intestino. Tá? Então esses pacientes, por mais que eles se alimentem bem, eles não vão ter uma anemia por má nutrição, eles vão ter um problema na absorção. Com a retirada dessas partes ou do estômago ou do intestino, são os locais onde os nutrientes vão ser absorvidos. A gente tendo um déficit de absorção, então a gente vai acabar tendo anemia por má produção das nossas células. E aí o único jeito de se tratar esses pacientes é fazendo a reposição. Muitos deles não respondem à reposição oral. A gente tem que acabar repondo os nutrientes ou de forma intramuscular ou de intravenosa na maioria deles. Eu tenho um dado aqui que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a anemia afeta mais de 1,5 bilhões de pessoas no mundo. O dado é bastante relevante, né, doutor? É bastante, né? Realmente é uma doença que é muito comum, mas o importante da anemia é não tratar ela simplesmente como sendo uma doença a anemia, e sim realmente ter por trás que pode ser, e na maioria das vezes uma outra causa que está levando a anemia. 1,5 bilhões de pessoas é bastante gente que tem anemia no mundo, né? Uhum. Bom, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais. O que eu sempre friso, que eu já falei aqui realmente, é do paciente tentar procurar o diagnóstico quanto antes. O diagnóstico precoce é importante para que a gente faça o diagnóstico, então, para oferecer o tratamento adequado. E sempre quando um médico, alguém relatar que o paciente está com anemia, não se dá satisfeito por ter anemia. Sempre descobrir o que levou a você ter a anemia, porque o tratamento de cada uma é diferente e às vezes por trás de uma anemia está escondida uma doença muito mais grave que não só a anemia propriamente dita. Bom, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, vamos então para o nosso momento de reflexão. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. William Shakespeare. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.